Olá, boa noite a todos. Eduardo Martins aqui, transmitindo pelo Facebook. Mais uma live de A Doutrina. E nós vamos dando boa noite a todos que puderem acompanhar, começarem a acompanhar a partir de agora, né? Ou que vierem a assistir essa live aí num próximo momento. Estamos transmitindo de Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, 22 graus nesse momento. E o tema dessa noite nós trazemos aqui para compartilhar o nosso estudo, como sempre dizemos, né? É um estudo que eu faço e compartilho aqui com aqueles que porventura podem se interessar pelo estudo da doutrina, não é? O tema dessa noite, vamos falar de fé, de equilíbrio e fé, não é? E esse tema ele está ali na obra da Joana de Ângeles, de Valdo Franco, né? Vida, Desafios e Soluções. Essa obra a gente vem trabalhando ela já há algum tempo, não é? Foi um dos itens aqui dessa obra foi motivo da nossa palestra, né? Na nossa última palestra na cidade do Imbé, no Grupo Espírita Irmã Sheila, né? E a gente renova aqui o nosso agradecimento aos companheiros lá da Casa Espírita Irmã Sheila, no Imbé, que nos convidaram no dia 18 para realizar uma palestra lá. Estaremos presentes lá novamente, agora no dia 8, para mais um trabalho. Bom, dentro dessa temática que a Joana aborda na obra Vida, Desafios e Soluções, a primeira parte nós também fizemos uma abordagem agora na última terça-feira, né, pela Casa Espírita Chico Xavier, aqui em Bagé, né, no programa O Tempo Espírita, na Rádio Clube FM de Bagé. E nós falamos ali do primeiro ponto que a obra, que a Joana trata nessa obra, no item 8, se não me engano, aqui, item 8, né? Falamos do despertar de consciência. E aí o segundo ponto que ela traz é justamente a questão do esforço, né? Para nos equilibrarmos a partir do momento em que nós despertamos a nossa consciência, né? Saímos daquela consciência de sono, como já falamos anteriormente, e quem tiver interesse, de repente você está chegando pela primeira vez, assiste esse conteúdo aqui, né? Você pode assistir a live anterior, né? Nós vamos estar falando de despertamento da consciência, né? O despertar da consciência. Quando nós saímos, né, da consciência de sono para o despertar, né? Nos tornamos mais lúcidos, né, com mais discernimento em relação à nossa existência, à nossa vida. Então, primeiramente, a gente pergunta, né, quem de nós, invariavelmente, não passa por momentos de desequilíbrio na nossa vida, na nossa rotina, né, diária, dos nossos desafios, aí, como eu título aqui dessa obra, né? Invariavelmente nós passamos por isso, em algum momento. Ou é um dissabor com alguém, né? Uma frustração, seja econômica, financeira, seja profissional, né? Ou até mesmo pessoal. E muitas vezes nós estamos ali no limiar, né, das nossas forças e acaba nos faltando o equilíbrio, né? Em determinadas situações, certo? Então, a partir do momento que há esse despertamento, né, que nós temos mais uma consciência mais ampliada das nossas responsabilidades, dos nossos deveres, não é? E enquanto seres espirituais nessa experiência reencarnatória, e aqui nós precisamos trabalhar sempre em paralelo, porque nós temos a nossa vida na matéria. Então temos também esses desafios na matéria, não é? Pessoal, profissional, familiar, econômico, financeiro, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida material. Todos os dias nós temos algum, alguma dificuldade, né? Algum problema para resolver, certo? Mas nós temos que olhar também sob o ponto de vista espiritual, a nossa trajetória espiritual, certo? E aí nós temos que lembrar, né, o Espiritismo nos explica isso, né, nos esclarece que nós temos uma vida antes dessa vida aqui, dessa experiência, nós já existimos, né? Já temos outras experiências e continuaremos a ter depois dessa existência atual. Então, sob esse ponto de vista também, o discernimento, a lucidez, o despertar dessa consciência para as grandes responsabilidades que temos com relação ao nosso próprio crescimento, à nossa evolução, à nossa melhoria, né? Nossa transformação em pessoas melhores, né, em seres espirituais melhores, ok? Bom, inicialmente, o que a Joana de Anjos nos fala aqui? Não é?
Em todo o processo de amadurecimento psicológico, então nós vamos passar por isso, né? Muitos de nós passam por isso em algum momento, certo? Nós temos aí um conflito interno, né? Como se tivesse um jogo de interesse, porque quando a gente amadurece, a gente começa a se dar conta de responsabilidades, deveres que anteriormente nós não nos atingimos muito, vamos dizer assim, a gente não se preocupava muito com aquilo ali. A partir do momento que a gente começa a ficar um pouco mais consciente, né, da importância dessa existência, de como nós temos que nos conduzir, né, dos perigos, muitas vezes, que nós temos que procurar evitar, certo? E à medida que a gente também toma consciência, a gente percebe algumas armadilhas nesse caminho que nós estamos, vamos dizer assim, andando, né? Estamos percorrendo, melhor dizendo, né? A gente começa a ficar mais atento. Então a gente passa a ser também um pouco mais seletivo, né? As escolhas começam a ser mais bem pensadas, porque a gente analisa os prós e contras. Então a gente tende a ser um pouco mais precavido nos rumos que nós tomamos, né? Nas escolhas que nós vamos fazer todo dia, certo? Então nisso acaba aqui tendo um certo jogo de interesses interno. Por quê? Porque nós também temos a nossa parte do ego, né? O ego vaidoso, o ego exibicionista, né? O ego orgulhoso, o ego egoísta, onde nós não queremos ficar para trás nas aparências, né, em relação a outras pessoas, e aí existe essa concorrência, né, em ser melhor que o outro e não ser melhor que eu mesmo. Né? Então a luta nossa deveria ser para nos melhorarmos, o parâmetro tem que ser nós mesmos. Né? Eu amanhã preciso melhorar, ser melhor do que hoje, do que fui ontem. Essa é vamos dizer assim, a luta que nós temos que travar. E não a gente ficar olhando para o nosso próximo e querer ser melhor que os outros, né? Então, quem faz isso é a parte ególatra, né? O nosso ego trabalha muito isso. Então, quando nós percebemos essa necessidade de fazer esse esforço para nos melhorarmos, né? Tudo isso gera um certo conflito aqui e é importante a gente lembrar o quê, não é? Os condicionamentos. Nós de muito tempo estamos condicionados a determinados hábitos, né? Estamos presos ainda a alguns conceitos e a gente sabe que toda mudança ela causa dificuldade, né? Não é fácil você mudar. Por menor que seja a mudança, nós tendemos sempre a ficar o quê? Naquele já estabelecido, no já conhecido. Tudo que é novo, de certa forma, nos assusta muitas vezes, não é? A gente aquela fazendo aqui um exemplo, né? Você está trabalhando numa empresa já há algum tempo, mas você não está satisfeito, você não é feliz, né? Tem uma obra aqui muito legal que é Você Feliz no Seu Trabalho, né? Um outro momento eu vou falar disso, né? Então, quantas pessoas nós conhecemos que não estão felizes? Estou pegando aqui o aspecto profissional, poderia ser qualquer outro aspecto, né? E você está ali há muito tempo. Mas o que que acontece? Você tem medo de fazer uma mudança, porque você já conhece todo mundo, você já está estabelecido, certo? E você não quer mexer com isso aí, embora você não esteja satisfeito. E aí surge uma oportunidade, não é, profissional, num outro ambiente, numa empresa nova, né, que você ainda não conhece, e dá o quê? Dá aquele medinho. Você fica com medo de fazer essa mudança, certo? Então, isso tudo está dentro de nós, esses conflitos, né, que são gerados a partir do momento que nós sentimos a necessidade de crescimento, né? E para crescermos, necessariamente deverão ocorrer mudanças, né? E não é fácil lidar com isso. Por isso que a Jona fala aqui, ó, esse jogo de interesses, né, internos, né, o ego e o eu profundo, né, a vontade que você tem, a sua vontade espiritual, né, a sua essência, mas o ego aqui, ególatra, né, das aparências, ele reluta em aceitar essas mudanças, em concordar com essas mudanças. Então gera um jogo de interesses que sintetiza, né, as experiências vivenciadas, ó, que criaram hábitos e comportamentos, ou seja, toda aquela experiência que a gente já vivenciou, nós já temos esses hábitos, esses comportamentos, e não é fácil mudar isso aí. Né? Com relação àquilo que nós gostaríamos de mudar. Né? Eu peguei um exemplo aqui do campo profissional, mas isso aqui, obviamente, quer dizer em relação a nós mesmos. Né?
A mudança que nós tanto necessitamos a partir do momento que nós estamos despertos. Porque quem ainda está na consciência do sono, acha que está tudo certo, acha que não precisa mudar nada, não, eu sou assim, fui sempre assim, enfim, né? Não deseja mudança, não quer, nem sabe que necessita de uma mudança, certo? E aí o nosso atraso do ponto de vista evolutivo. Se você não abre a sua mente, né? Não desperta para um entendimento de que nós estamos aqui em experiência reeducadora, certo? Então, o que a gente faz? A gente tem que olhar aquilo que está errado e tomar uma decisão de corrigir aquilo que está errado, né? Já o que está certo, a gente vai potencializar aquilo que está certo. Se você tem os seus pontos fortes, como todos nós temos, né? Nós vamos potencializar esses pontos fortes. E aquilo que está enfraquecido, nós temos que corrigir aquilo que está enfraquecido, né? Dar uma boa noite aqui para a nossa amiga aqui, Solange, que está assistindo a live aqui, começando a assistir, e para todos aqueles que vierem a acompanhar aqui a nossa live, tá? Então, isso é uma necessidade. Muitas vezes a gente passa longe disso porque a nossa vida acaba sendo muito em função da matéria, né? Só que eu acho que eu já comentei isso em outra live. Nós temos se tem uma certeza na vida, eu lembro, acho que o meu pai falava isso, se há uma certeza na vida, é a certeza do desencarne, da morte, né? Não tem algo que seja mais certo, a gente só não sabe quando nem de que jeito. Então, se existe essa certeza, né, e aí o Espiritismo me fala, né, nos fala que a vida ela vai continuar, será que não é importante eu saber de que forma essa vida vai continuar? De que forma eu tenho que estar, né, a partir do momento que ocorrer esse desencarne? Então, eu preciso trabalhar a questão da minha existência corporal, sim, né? Eu preciso, e aqui eu falo de trabalho, né? Estamos falando também de trabalho profissional, a gente precisa crescer, se desenvolver, etc. Já falamos isso em outros momentos, mas eu tenho que, paralelamente, cuidar com o aspecto espiritual, porque a hora que eu desencarnar, a materialidade fica aqui, que vai a nossa essência. Eu irei, você irá. A questão é em que condições você irá, em que condições eu irei, não é? E é sob esse aspecto que a doutrina espírita nos ajuda, nos ensina, nos esclarece, né? Para que a gente se eduque. Ou seja, imagina passar uma existência aqui de 70, 80 anos, 100 anos e não aprender absolutamente nada, não corrigir nada, né? Você já era, quando chegou aqui, já veio de outras experiências, orgulhoso, briguento, egoísta, né? É, tendencioso. E aí você passa uma existência aqui que, perante a espiritualidade, perante a nossa vida de espírito, 80, 100 anos é muito pouco, claro, muito pouco. Mas é uma reencarnação praticamente não aproveitada, se a gente não identifica aquilo que a gente precisa corrigir. Não é? Porque os laços de família que nós nos apegamos tanto, em algum momento eles vão se desfazer, porque a nossa família ela é universal. Então, hoje é a família que eu estou, amanhã será outra, ou serão esses mesmos ampliados, né? Ampliada essa família por outros que irão chegar, certo? E alguns, talvez, dessa família do agora, talvez não estejam na próxima encarnação. Então, na verdade, isso mostra que a gente não pode ter esse apego, né? Com a questão do laço sanguíneo, né? E também da materialidade. Quando a gente fala em despertar da consciência, como abordamos aí na live anterior, né? Na terça-feira, abre o entendimento de que eu preciso investir aonde? Em mim mesmo, certo? E isso não quer dizer que eu seja egoísta, não. Estamos aqui para aprender. E esse aprendizado se dá na relação que nós teremos nessa experiência carnal com todos aqueles que interagirem conosco em algum momento, seja na família, seja no ambiente profissional, no ambiente educacional, né? Em qualquer ambiente onde tivermos mais de uma pessoa, ali está a oportunidade de aprendizado, certo? E é ali que nós aparamos essas arestas que nós trazemos. Agora, quando a gente sabe que está errado, sabe que tem pontos que nós não gostamos muito, né? Ah, sou muito orgulhoso. Você sabe. Então, o que tem que fazer? O esforço para corrigir isso. Né? A gente tem que entender, olha, isso aqui está errado, eu vou ter que corrigir isso aqui.
mas a gente não faz por quê? Porque a gente é orgulhoso, a gente não quer dar o braço a torcer, né? Não quer mudar. Só que isso vai ter um peso, vai custar, né? Talvez outras idas e vindas aí na mesma série educacional reencarnatória, né? Se é que isso será possível, tendo em vista que nós aí a espiritualidade, né, a doutrina espírita nos esclarece que nós estamos num momento de transição planetária, né? Então é possível que muitos de nós não estejam aqui nessa nova Terra mais à frente, né? Que será um planeta e um plano de condições melhores, né? Nós não sabemos se nós vamos poder estar. Então, o importante é focar nessa existência agora, certo? Então, diz a Joana, trata-se de uma luta interna, né? Você sabe que tem que corrigir, tem que buscar corrigir, certo? A gente tem que quebrar essa corrente que nos prende ao que nós já sabemos, ao que nós já fazemos, né, para algo novo. Não que a gente vai abandonar tudo que já tem, não, mas vai se permitir novas experiências iluminativas, de melhoria, certo? Bom, muitas vezes nós não jogamos essa nova experiência, aí nós erramos também, porque aí tem aquela questão, nem 8 nem 80. Você não pode se jogar de cabeça, né, algo novo sem conhecer. Então o ideal é que a gente faça uma transição. Como disse, não descarta o que já tem, certo? Dei um exemplo aqui na questão de transformação com relação ao emprego, né? Antes de você mudar de emprego, você garante que o outro emprego lá vai dar certo. Você faz lá todas o processo seletivo, você acerta salários, coisas, né? Vê tudo direitinho para depois você se desligar desse emprego anterior. Estou fazendo aquela analogia, né? Então, com relação aos nossos hábitos e comportamentos, vale o mesmo, certo? Eu não vou simplesmente parar repentinamente algo que eu venho fazendo, porque eu entendo que está errado, né? Ou que pode me prejudicar. Eu tenho que fazer uma transição muitas vezes. Não, se a gente fizer essa violência contra a gente mesmo, pode ser que não surta efeito, né? Claro que nós sabemos que tem pessoas que tomam decisões em relação alguns hábitos, vícios e tal, e elas, né, religiosamente cumprem essa decisão, né? Mas nem todos conseguem. Então, o ideal é que a gente vá fazendo, a gente falou do ego aqui, né, uma negociação, né? Olha, vamos lá, sei lá, se você tem o hábito, por exemplo, lá de beber muito, né? Diminua um pouco, né? Diminua um pouco a sua quantidade de álcool que você bebe, se você não consegue parar de uma única vez. Se você fuma muito, a mesma coisa, né? Diminua um pouco e vai trabalhando isso, certo? E crie outros hábitos melhores, certo? Bom, aqui a Joana ainda diz assim, o equilíbrio, ó, o que é um equilíbrio, né? E aí a questão é o seguinte, como é que eu me mantenho em equilíbrio? Essa é a pergunta que nos cabe, né? O que eu devo fazer para me equilibrar nessa vida? Lembrando que nós falamos aí de toda a vida de relação, né? De todos os desafios que nós temos cotidianos, né? Que muitas vezes nos tiram desse equilíbrio que a gente busca, certo? Então a Joana diz o seguinte, o equilíbrio é a harmonia entre o que se aspira, ou seja, aquilo que se quer, o que se faz, não é? E como se comporta emocionalmente. Então, se você está buscando algo, e aí, repito novamente, né? Nós só buscamos algo melhor quando nós estamos com a cabeça aberta, com a mente aberta. Quando a gente já tem o discernimento para entender que pode melhorar. E é preciso lembrar que nós temos um potencial enorme, desconhecido dentro de nós. Né? Nós talvez aí, pegando lá a afirmação do Jung, né? Que o Carl Gustav Jung falou, né? Que a nossa mente consciente ela é mais ou menos, segundo, né? Ele fez uma figura de linguagem lá, né? Mais ou menos como uma rolha, né? Atirada num grande oceano, né? Porque o oceano seria o nosso inconsciente, tudo aquilo que nós desconhecemos e que temos dentro de nós, né? Então, a gente tem um potencial muito grande. Nas obras do André Luiz também se fala muito disso, né? E a gente não explora esse potencial, porque a gente fica no já estabelecido, na zona de conforto, naquilo que eu já conheço. Tenho medo do novo, não é? Então, para a gente fazer essa transição, como eu falei, né, buscar esse equilíbrio, tem que haver uma tranquilidade em relação àquilo que está buscando, ou seja, aquilo que você quer, certo? E o que você faz. Uma coisa que eu faço agora, outra coisa que eu quero. E aí o meu comportamento emocional em relação a isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica ansioso demais por algo que a gente não tem ainda, que a gente não fez, né? Não realizou. Então tem que cuidar essa ansiedade. Né? Então a Jona fala aqui, ó, sem ansiedade, né? Que deve produzir nem conflito por aquilo que foi conseguido. Você não pode ficar ansioso demais por algo que você busca
e também evitar de conflito após conseguir chegar lá e daqui a pouco, né, ficar ali naquele conflito, né? Ah, porque não foi o melhor caminho, etc, etc, né? Então tem que ser de forma natural. Por isso que a lucidez, o discernimento ajuda. Você tem tranquilidade e paciência para chegar no seu objetivo. Então, a gente tem uma dificuldade de estabelecer objetivos de médio e longo prazo, né? A gente quer tudo para ontem. E aí, obviamente que coisas muito rápidas tendem a não dar certo, né? Você faz aí fazer uma outra analogia, você faz um concerto ali, meia boca, como a gente chama, aquilo ali vai cair, vai pendurar o quadro na parede, né? Ah, foi lá, botou um prego de qualquer jeito ali, daqui um tempo cai. Agora, se você se organizar, você pegar lá a sua furadeira, pegar lá a broca, a buchinha, tudo certinho, direitinho, fizer, aquilo lá vai ficar o resto da vida. Agora, muitas vezes a gente na correria, né, quer tudo para ontem, né? E acaba não dando certo, ok? Então, aqui a Jona vai falando o seguinte, ó, detectando-se falhas do passado no comportamento com tranquilidade, com tranquila naturalidade. O que a gente falou antes, né? Para eu entender aquilo que precisa ser melhorado, eu preciso identificar as minhas falhas, identificar os meus pontos nevrálgicos, né? Pontos ali fracos, certo? Mas isso não pode gerar uma culpa. Isso não, você vai olhar, bah, mas eu, sei lá, fumei muito durante 40 anos, bebi, fui violento, batia na esposa, etc. Uma série de coisas. Aí você começa a ficar, desenvolver um sentimento de culpa. Não vai ajudar. Né? A ideia de identificar os pontos nevrálgicos, como eu falei, né, fracos, é para você corrigir e não para você ficar focando na negatividade. É, fica aquela âncora pesada ali, sentimento de culpa, né? Que vai gerar um transtorno psicológico. Não, você identifica com naturalidade, como diz a Joana. Né? E agora, na última live que a gente participou no programa lá da rádio, a gente dizia, né? O nosso processo aqui de crescimento é de erros e acertos. Então a gente identifica, olha, isso aqui não foi legal, não foi bom fazer isso, né? Eu fiz isso e o resultado não foi legal. Então o que eu faço? Agora eu vou procurar evitar, tá? E aí você vai detectando as armadilhas que levam a você cair naquele ponto que você já caiu antes. E aí você se antecipa. É uma outra coisa também que nós temos dificuldade. A gente deixa para resolver tudo na hora que as coisas acontecem. A gente tem que estar preventivamente, né, se preparando, antecipando algo para que aquilo não ocorra. Eu aprendi muito isso na minha vida profissional, né? Na área de manutenção, a gente faz muita prevenção para que a máquina não quebre lá e não pare uma linha de produção, por exemplo, que causa inúmeros prejuízos. Então, se fazem paradas programadas para se arrumar aquelas máquinas para que elas não parem numa hora inadequada. Na nossa vida é assim também. Muitas vezes você tem que parar um pouquinho, analisar, fazer um balanço do que está bom, o que está ruim, e identificar esses pontos que não estão bons, né, e fazer algo para corrigir, certo? Algo para, olha, isso aqui eu vou ter que começar a melhorar aquilo ali, certo? Por que, se eu não fizer isso aqui, o que pode acontecer? Você analisa e vai ver que uma consequência, às vezes muito grave, poderá acontecer caso você não se resolva a corrigir aquele ponto ali. Né? Então, isso é muito importante. Então, corrigir os equívocos, diz a Jona. Né? Os acertos, ampliá-los serenamente. Então, se algo que você está fazendo é bom, é correto, vá ampliando ele, vai melhorando, né? Mas de forma serena, sem precipitação, sem anseios de querer fazer algo extraordinário. Né? Olha, eu sou muito bom nisso aqui eu faço bem, isso aqui eu trabalho bem. Procura ampliar isso aí um pouco mais, né? Com calma, certo? Compreendendo que apenas se encontra no limiar do desenvolvimento interior. Então, é um desenvolvimento lento o nosso, né? Do ponto de vista evolutivo. E a gente tem que ter a humildade de entender o seguinte: olha, estou apenas fazendo aqui, mudando pequenos pontos para eu me tornar uma pessoa melhor. E não querer virar santo da noite para o dia. Né? Usando aqui um termo bem fácil de entender, fácil entendimento para todo mundo. Às vezes, eu preciso dizer aqui, e a gente fala aqui nesse espaço, né? Que talvez um dos grandes problemas hoje das religiões é colocar muita religião. Né? Olha a redundância aí. O problema das religiões é ter muita religião. Parece algo incompreensível, mas na verdade é isso.
Por quê? Porque você faz parecer que tudo é fácil, né? O cara entrou para a religião, virou santo, virou pá, tal, é uma pessoa maravilhosa. Ele está, na verdade, muitas vezes ali sufocando as suas más tendências, sufocando ali a sua perversidade, o seu caráter, né, que não é bom. Ele está ocultando muitas vezes ali. Num primeiro momento, numa primeira oportunidade que tem, aquilo ali vem, é que nem uma mola, você comprime, a hora que você não tem mais força, aquilo solta. Então, o que que a psicologia espírita, né, ela nos orienta? Tudo aquilo que a gente não resolve, né, aquilo fica reprimido. Em algum momento aquilo ali vai se manifestar. Então, o que que a gente precisa fazer? Trabalhar isso terapeuticamente, ok? Trabalhar e não querer, através muitas vezes do véu da religião, parecer que já é uma pessoa, olha, totalmente transformada e tal, tal. A gente sabe, claro, evidente que tem pessoas que realmente, entendendo bem uma religião, não é? Seja qual for, a pessoa se transforma para melhor, né? Ela consegue ali um domínio, né? Mas a grande maioria não é isso que acontece, né? E nós temos que viver como pessoas no mundo, e não pessoas isoladas do mundo, escondidas dentro de uma religião, que é outro aspecto que em algum momento aqui nós vamos falar também. Semana que vem nós vamos ter aqui a Márcia Gueloff, que vai falar aí do avanço da doutrina espírita, né? Do progressismo, né? Dentro do espiritismo, porque nós vemos que o aspecto religioso tomou conta por muito, com muita intensidade do espiritismo, né? Que passou a ser somente uma religião. E aí eu preciso relembrar aqui, né? A gente falou em outras lives, desde o início aqui que a gente abriu esse espaço. O espiritismo, ele é religião, ele é filosofia e ele é ciência, certo? Então a gente tem que estar alinhado com os aspectos científicos atuais também. Temos que estar alinhado com as questões filosóficas da atualidade. O homem de bem, como tem no Evangelho do Espiritismo, né? O cristão, ele precisa atuar na sociedade. Ele não pode viver isolado dentro da igreja, dentro de um centro espírita, acreditando que Deus vai resolver tudo, que Jesus vai voltar e vai resolver tudo. A oportunidade de melhorar as coisas aqui é nossa, certo? E essa tecla a gente já vem falando há algum tempo, né? E vamos continuar trabalhando isso, porque nós não queremos transformar aqui esse espaço em questões simplesmente religiosas. Não, é educador, certo? Vamos precisar da religião? Sim, vamos precisar. É importante fazer uma prece, confiar, né, acreditar em Jesus, em Deus? Óbvio que sim, né? Mas não de forma que tu fiques anestesiado, sem fazer nada, né, achando que Deus, Jesus vai resolver todos os nossos problemas. Eles estão dizendo para, olha, é como se Jesus dissesse para a gente, você reencarnou, meu amigo. A experiência é sua. Tome as suas decisões. Se eduque, aprenda, cresça, se desenvolva. Não é? E isso vale, é bom a gente prestar atenção no que eu vou dizer aqui, vale para tudo, tudo na nossa sociedade. Não é? A gente não pode querer ser um cristão somente dentro da casa espírita, ou somente dentro lá do templo evangélico, do templo católico. Nós temos que ser cristãos em todos os momentos, e cristão se posiciona. Né? Toda a vida de Jesus ele deu exemplos. Nunca ele se furtou a se posicionar, certo? Respeitou as leis humanas, mas se posicionou quando ele não concordava e quando ele era perguntado a respeito de tal ou tal coisa, não é? Então nós também. E aí a gente vê o quê? A gente vê, infelizmente, né, a religião tomando conta e as pessoas se escondendo no véu da religião, se ocultando de participar na sociedade e de transformar essa sociedade. Tá? Então não vai mudar. Os maus vão estar sempre à frente, vão tomar conta, porque os bons, entre aspas, aqui, né, se ocultam muitas vezes no véu da religião, achando, não, Jesus vai voltar aqui, vai pegar lá o rei, como fez lá no templo, né? Não vai ser assim. Essa é a realidade, certo? Nós é que temos essa condição, né? Estamos aqui para isso, para fazer essa mudança, ok? Então, o equilíbrio aqui de Joana de Ângeles, né, resulta da identificação de vários recursos adormecidos. Então, a gente falou um pouquinho antes, né? Nós temos um potencial enorme aí que nós não utilizamos, certo? Então, esses recursos adormecidos no inconsciente profundo, tá? E aqui eu tenho uma obra, né,
do Joseph Murphy, né? O Poder do Subconsciente. É uma obra magnífica, não é espírita, né? Mas eu leio aqui muitas coisas que também não são espíritas porque a gente vive no mundo, né? Então eu preciso aprender também com outros autores não religiosos, não espíritas, para ver o conceito dessas pessoas e alinhar aqui com o nosso estudo dentro da doutrina espírita, né? E não vejo problema nenhum nisso. Aliás, eu vejo muita muita vantagem em a gente poder também pegar os conceitos de pessoas que estão no mundo de ação, né? E entender esses conceitos e aplicá-los também. Então, esse equilíbrio, ó, identificação de vários recursos que estão no inconsciente profundo, que é penetrado, abre campo para quê? Para conscientização dos deveres e responsabilidades, aquilo que a gente falou lá no início. Quando eu acesso esse inconsciente profundo do meu potencial, né, eu começo a ver uma possibilidade de crescimento e aí eu me conscientizo das minhas responsabilidades e deveres, tá? Então eu hoje atualmente trabalho isso muito também no campo, né, da sociedade, certo? Nós reclamamos, todos nós, sem exceção, reclamamos do meio político, né? A gente vê os países aí, os ditadores, aqui estamos vendo o caso da Nicarágua, aí, o ditador aí que não reconhece, né, que perdeu a eleição, né? E a gente acha que isso aí não tem nada a ver com a gente, certo? Nós tivemos aqui no Brasil, na última eleição, um perigo iminente, né? Porque essa polarização, né? E as pessoas apaixonadas pelos seus ícones de carne, que são imperfeitos, né? São seres humanos falíveis, mas as pessoas que estão naquele sono que nós falamos, né? Que ainda se iludem, que querem buscar ícones salvadores da pátria, isso não existe, meu amigo, não existe, tá? Não existe. Homem e mulher são falíveis. Enquanto estiver na Terra, homem e mulher são falíveis. Essa é a realidade. Então não se apaixone por nenhum ícone da política, do futebol, seja lá do que for, certo? Apaixone-se por você, né? Apaixone-se por você e procure crescer, se desenvolver, acordar para a vida. E não viver dormindo, apoiando outros homens e mulheres muito mais falíveis muitas vezes que você, certo? Então, essa é a ideia nossa aqui. O Espiritismo, ele nos alerta para a nossa condição espiritual, experiência reencarnatória com responsabilidades e deveres. E isso significa se posicionar contra aquilo que está errado. Né? Então, quando a gente abre essa consciência de entendimento da vida e da relatividade aqui que nós estamos, certo? Dessa perfeição que estamos longe, que é relativa, estamos longe, a gente não se apega mais em ninguém. A gente não fica dependente de salvadores da pátria, sejam na política, seja nas religiões, porque nós nos tornamos mais seguros, independentes, confiantes aonde? Em Deus, confiantes em Jesus, sim, né? Estabelecendo conexões com pessoas, com referências que nós podemos crer que são boas referências, mas não se escravizando, criando dependências de ícones, né? E a gente está vendo aí no mundo todo esses ícones com poderes extremos, matando, né? Pessoas, aprisionando, criando inúmeras violências, né? Com relação aos seus compatriotas ali nos diversos países que hoje estão em guerra, certo? Então, o espírita cristão, ele precisa entender, quando a gente fala aqui de deveres e responsabilidades, que isso vai muito além de tão somente ele trabalhar a questão na família, né, no trabalho profissional, vai muito além. Nós somos responsáveis pela sociedade que nós temos, certo? E se essa sociedade não está boa, é porque as nossas escolhas não são boas. Porque se posicionando ou não se posicionando, a gente acaba apoiando o mal, né? E é isso a gente precisa ter em conta. Mais à frente, a Joana vai dizer o seguinte, né? O espírito, ele adquire experiências pelas etapas sucessivas das reencarnações. Então, como a gente falou, e a gente sempre fala aqui, não é? Nas nossas lives, não estamos aqui pela primeira vez. Não será a última, não sabemos, porque o mundo está mudando, né? Não sabemos se estaremos no plano de regeneração. Então, a gente precisa superar o que? Os condicionamentos e dependências, conforme a gente falou antes, ó, né? Através do que? Da lucidez de consciência, né? Que impõe equilíbrio para a conquista do bem-estar emocional e saúde integral. Quando eu tenho
lucidez de consciência, as minhas escolhas passam a ser um pouco mais assertivas. E isso faz com que, qual é o resultado de eu escolher melhor, né? De eu pensar, reflexionar sobre aquilo que vou fazer, sobre aquilo que estou desenvolvendo, né? Ou que estou buscando também. Normalmente, se tudo isso ocorre de forma harmônica, né? Você pensa, você analisa, você escolhe, né? Com a liberdade de consciência, com lucidez, as possibilidades de você ter êxito são melhores. E se você tem êxito nas suas escolhas, isso não se traduz em paz, não se traduz em harmonia, tá? Ou será que quando você faz a escolha dá tudo errado, você fica feliz? Não, né? Normalmente não. Eu não conheço ninguém que faz uma escolha errada lá, dá tudo errado e a pessoa fica feliz da vida. Ninguém. E aí a pessoa sofre, fica frustrada, né? Fica muitas vezes sem coragem de tomar novas decisões, né? Exemplo típico aí são os relacionamentos. Você se relaciona de forma relâmpago, né? Com o primeiro que aparece, com a primeira que aparece, decisão tomada, escolha feita, e ali na frente dá errado. Aí você sofre. Por quê? Porque não teve lucidez, não analisou, não pensou, não, né? Foi pela emoção, foi pelo impulso ali, certo? E aí dá errado. Então isso vale para todos nós. Quando nós tomamos decisões baseadas na nossa própria experiência, analisando lá atrás, né? Quando a gente teve é bom que se diga, as experiências se repetem, né? Principalmente quando dá errado. Se teve alguma experiência lá atrás que deu errado, ela vai aparecer para a gente de novo. Por quê? Porque são provas para ver se a gente aprendeu com aquela experiência. Mas, infelizmente, na consciência de sono, como a gente já falou, a gente tende a repetir os erros. Por isso que o despertar é muito importante. Tá? E aí, com essa consciência lúcida, com escolhas bem pensadas, bem trabalhadas, né? Feitas com segurança, conscientemente, a, as possibilidades de êxito são melhores, são maiores, por consequência, equilíbrio, harmonia são os frutos que nós iremos colher dessa experiência consciente, ok? Então, diz a Joana, as leis de equilíbrio, né? No campo moral, né? A capacidade de medir os valores, certo? Então, quando a gente cresce moralmente, a gente começa a ter essa capacidade de medir os valores, né? Que valores são esses? Adequados ao quê? À nossa paz interior. Tudo que nós queremos é paz. A grande maioria das vezes nós buscamos paz, não é? A necessidade de prosseguir evoluindo. Então você encontra paz, não acomode-se. Bom, eu estou no momento de paz, mas eu preciso continuar aprendendo, crescendo, evoluindo, certo? E evitando o quê? Os choques, né? Das mudanças de campos vibratórios e comportamentais que todo o estado novo produz. Quando a gente está num estado novo, né, quando a gente faz uma mudança, é natural que haja essa mudança vibratória. E às vezes, infelizmente, acontecem esses choques aí, né? E a gente pode se incomodar com isso. Então, a gente tem que procurar fazer de forma pacífica, né? Transição pacífica, né? Bem trabalhada, consciente, ok? O esforço para equilibrar-se, diz a Joana, é um meio eficaz para a autorrealização. Então, em busca desse equilíbrio, nós temos que fazer um esforço, isso é natural. Nada vem sem esforço, essa é a questão, né? A gente não entende isso muitas vezes, né? Esforço para equilibrar-se, autorrealização, prosseguir desperto, né? É uma proposta bem direcionada, diz a Joana, né? Que pode ser disciplinada, né? A vontade de atingir a meta nominativa, ou seja, vai exigir o quê? Disciplina também. Você tem um objetivo, meu amigo, entenda, para chegar a um objetivo você tem que ter a disciplina, certo? Tem que ter ali a ação bem direcionada, ou seja, né? Uma ação assertiva. A gente coloca uma meta, né? A gente tem que saber como chegar lá. Então vai ter que ter ali uma meta bem direcionada, certo? Um pouquinho mais à frente, ó, a Joana fala o quê? Se nós falamos de esforço, todo esforço gera o quê? Trabalho, não é? Então ela vai dizer o seguinte, o trabalho, ó, ele existe, ela classifica aqui o trabalho em duas condições, né? Trabalho horizontal e o trabalho vertical. Bom, no início da live aqui, eu comentei que nós temos que nos desenvolver, né? No campo material, nessa existência física, certo? Então nós temos que estudar, trabalhar, progredir, né? Construir, certo? Esse
seria aqui, conforme a Joana classifica, o nosso trabalho horizontal. Ok? Nessa existência, né, eu procuro esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, pensemos aí do nascimento até os 50, 60 anos. Você construiu algo, você construiu família, você adquiriu ali, desenvolveu uma profissão, você construiu um lar, né? Você tem seus bens materiais. Esse é considerado o trabalho horizontal. Ele diz respeito a essa experiência reencarnatória. Mas existe um outro trabalho que passa despercebido de muita gente, né? E eu digo aqui com toda sinceridade, até dos próprios espíritas, né? Porque às vezes uma coisa é falar e outra coisa é colocar em prática, né? É o trabalho vertical. Por que trabalho vertical? Porque esse diz respeito à minha evolução, né? Naquele berço que nós nascemos, né? Nós já vimos antes, ou seja, nós estamos em desenvolvimento. Então já tem ali um processo em desenvolvimento há muito tempo, que diz respeito às nossas várias outras encarnações anteriores. Nós vemos nos desenvolvendo. E o que que acontece? Nessa experiência reencarnatória, eu tenho esse trabalho horizontal, que é um material intelectual, mas eu tenho que continuar o trabalho também vertical. E como é que eu faço isso? Que trabalho seria esse, né? Então a Joana vai dizer o seguinte, ó. O trabalho vertical ele sustenta a vida, certo? Ele é ilimitado, é de natureza interna. Então, se no trabalho horizontal, que é o da materialidade, né, do desenvolvimento do intelecto, né, da família, profissão, etc., etc., é um trabalho horizontal. Ali é o trabalho externo, vamos dizer assim, não é? Ele é aparente. Todo mundo vai ver que você construiu uma família, que você construiu uma casa, que você adquiriu bens. Isso fica nítido a todos. Se você fez isso, você cresceu nessa existência pelo trabalho horizontal. Agora, o trabalho vertical, que é o trabalho interno, evolutivo, necessário, né, ao espírito que somos. Poucas pessoas vão perceber isso. Talvez as que conhecem a gente há mais tempo, né, as que vivem mais perto da gente, mas principalmente as pessoas de boa vontade. Né? Tem uma frase que diz aí, né, a gente vê nas mídias, quando um avião cai, todo mundo fala daquele avião caiu. Né? Por quê? Porque o avião caiu. Mas ninguém fala das centenas de milhares de aviões, né, que estão circundando a Terra e que não caem. Então, eu faço essa analogia com o nosso crescimento interno. Poucas pessoas terão a capacidade de verificar, de perceber, né, e de reconhecer, talvez, que houve uma melhoria na pessoa, né? Alguém que conheça, certo? Poucas pessoas. Então, esse trabalho é um trabalho oculto, porém não menos importante, ao contrário, muito importante, tanto é que a Joana diz que é o que mantém a vida, né, que sustenta a vida. Como que é esse trabalho? Como que ele pode ser feito? Ela diz aqui, ó, aí eu conheço aqui, conheço exemplos de pessoas que fazem isso, né? Pode ser um trabalho de caráter beneficente, você praticando a caridade, ajudando outras pessoas, né? Sem remuneração, ó. Claro, é caridade, não vai ganhar dinheiro por isso, certo? Ou até mesmo de gratidão. Você é grato à vida, você é grato às coisas que você tem, que você realizou, e você faz um trabalho altruísta, não é? Em prol de outras pessoas, como forma de gratidão, certo? Então você está desenvolvendo um trabalho interno, um trabalho vertical, de crescimento evolutivo, né? Feito com abnegação, o ser se encontra consigo próprio. Então, todas as pessoas que realizam esse tipo de trabalho, né, que experienciam essa questão altruística de se doarem, né, para outras pessoas, ou até mesmo para alguma entidade, né, alguma instituição, né, que você vá trabalhar, você está doando o seu tempo, né, está doando ali o seu intelecto, a sua energia, essas pessoas sentem um prazer, sentem uma alegria interna, uma satisfação. Resumindo aqui nas palavras da Joana, né, elas se encontram consigo mesmo, né? E isso, o que que é? Nesse trabalho vertical, desenvolve os valores de quem? Do espírito. Desenvolve os valores do espírito. Enquanto aquele trabalho horizontal na existência desenvolveu os valores do intelecto, você aprendeu com a sua profissão, você aprendeu
com a sua prática ali, né, material, certo? Você desenvolveu a intelectualidade, né, o intelecto, e a materialidade, obviamente, por consequência. Nesse trabalho vertical, você desenvolve o espírito, seu espírito cresce, né? Você se transforma, você se melhora, certo? E aí, diz a Joana, né? Valores reais do espírito, compreendendo que servir é uma meta existencial. Servir é uma meta existencial. Amar é dever de libertação, né? Em constante transformação. Então, veja só, servir é uma meta existencial. A gente vai sair por aí servindo a qualquer pessoa de qualquer jeito? Não. A gente vai buscar ou vai reconhecer as oportunidades onde nós seremos úteis, onde nós poderemos ser necessários. Eu friso isso para que a gente faça isso, como eu disse agora na terça-feira lá na Rádio Clube, para que a gente faça isso de forma natural e não de forma forçada. Você vê ali alguma coisa acontecendo e já vai lá, salta na frente, já quer mostrar e tal, o que vai fazer, o que vai acontecer, né? Muitas vezes já tirando lá uma selfie, né, para aparecer, que tá de forma forçada, não vai ser muito legal isso, né? Agora, quando você sente uma necessidade, né? Quando você vê uma necessidade, vê alguém precisando de ajuda, vê uma oportunidade de trabalho, né, não remunerado, onde você com o seu perfil, com o seu conhecimento, com a sua experiência, né, com a sua expertise, você entende, olha, eu posso contribuir aqui. E você faz isso de forma natural. Você está servindo, né? Servir, meta existencial. Todos nós temos experiências, temos conhecimento que nós possamos entregar, empregar a outrem, né, ou a outras pessoas de forma não remunerada, ok? Como forma de servir, porque isso faz você crescer, certo? Dever de libertação, amar, né? É dever de libertação. Se você procurar amar, e aqui esse amor é em torno da ação, né? Daquilo que você faz. Amar as pessoas que cercam você, que estão com você, né? Nessa jornada existencial. Você coloca isso para fora, coloca em prática com sinceridade, né? Com honestidade. Então você se liberta. Toda libertação se dá pelo amor, nós sabemos disso, né? Em constante o quê? Transformação. Então, esse trabalho vertical, ele é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa transformação. E aqui a Jona deu todas essas dicas aqui de como nós podemos fazer isso, né? A gente pode reservar uma horinha da semana, né, para visitar alguém, para levar algo ali para alguém que precise. A gente conhece aí, tem hospitais, tem asilos, tem instituições de caridade, né, onde você pode chegar ali e contribuir com alguma coisa que você tenha. Seja uma expertise, você tem um conhecimento, você vai lá e compartilha esse conhecimento com alguém, né? Você tem excesso de alguma coisa na sua casa, você, né, pega ali um pouco daquilo que você tem, ou até mesmo, né, o melhor até, como diz lá o óbolo da viúva, né, no Evangelho, você não tem excesso, mas você tem a coragem de repartir o pouco que você tem, né, que seja lá uma parte do que você tem, com alguém que necessite tanto quanto você. Então, isso é transformador. Talvez você não tenha tido um crescimento horizontal, ou seja, material, intelectual nessa existência, mas talvez muitas pessoas às vezes têm um crescimento vertical muito grande, né? Pessoas que têm poucas posses, né? Que muitas vezes aparentam até não serem muito intelectuais, mas no entanto se doaram tanto, né, que o trabalho vertical deles é muito maior que o trabalho horizontal, certo? E elas estão num processo evolutivo muito mais à frente, né? Num outro caminho do que aqueles que materialmente, muitas vezes pelas aparências, né? A gente vê e a pessoa cresceu muito, mas no processo horizontal, né? No trabalho horizontal. E aí a gente lembra o seguinte: quando a gente desencarnar, o que terá peso, né? Quando você vai desencarnar, quando você irá desencarnar, quando você chegar na outra esfera de atuação, né? Plano espiritual, na outra esfera de atuação. O que vai valer? O que vai pesar mais em conta? A sua construção horizontal, material, né? Você fez, você construiu, tinha 2 casas, não sei quantos carros, etc, etc. É isso que vai pesar?
ou vai ser aquele trabalho vertical, você se doou, você ajudou, você construiu algo transformador para outras pessoas. Então, com certeza, isso terá mais peso. Não estou dizendo aqui que a gente deve abrir mão de construir a parte material, que é importante para nós. Nós vivemos numa sociedade materialista, né? Capitalista. Então, nós precisamos dos recursos. Mas a gente não pode esquecer desse trabalho vertical, porque é ele que nos faz avançar, nos faz melhorar. Vou dar uma boa noite aqui para a Cristina, que está entrando na live aqui, nos acompanhando. Tá? Então, essas informações que a Jona traz aqui são muito importantes para a gente, né? Mais um pouquinho à frente, quando a gente fala de trabalho, falamos de esforço, né? Ela diz o seguinte, ó, o simples esforço para o equilíbrio já é a definição do novo rumo que se imprime à existência. Então, quando a gente faz esse esforço, né, para se equilibrar entre o material e o espiritual, entre o fazer o bem e se desenvolver aqui na questão da existência física, não é? Esse esforço já imprime um novo rumo a essa existência, ou seja, nós estamos melhorando, nos transformando. Esforço, diz a Jona, pode ser descrito como tenacidade, né? Então, aquela firmeza, né? Para não se deixar vencer pelo marasmo. Então, muitas pessoas param na sua existência ali pelos 40, 50 anos, né? Já entram numa espécie de marasmo, que é a palavra que a Jona diz aqui. Já não acrescenta mais nada, já, né, fica ali com aquilo que está pronto, que já está feito, vai se acomodando naquela vidinha ali, não cresce, né? Nem na questão, como a gente falou aqui, do trabalho horizontal, né? E nem no trabalho vertical, que é pior, certo? Então, se você já está com a vida feita, você acha que materialmente não precisa de mais nada, ó, Eduardo, estou aposentado já, cara, não tem mais nada a acrescentar, meu amigo, vamos investir então o seu tempo no trabalho vertical, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual. Porque, vamos lá, a gente falou aqui antes, a hora do desencarne, meu amigo, não vai ser o peso material que vai render dividendos para ti no outro plano, certo? E sim o trabalho vertical, como a gente falou aqui, né? É o investimento da vontade de crescer mais, alcançar novos patamares. Então, isso tem que mover a nossa vida. A vontade de crescimento, de desenvolvimento, não é? De buscar algo novo, de conhecer, de aprender. É isso que nos faz viver. É isso que nos dá força para a nossa vida, né? E como é bom quando a gente aprende coisas novas, como é bom quando a gente tem novas experiências, né? Então eu gosto de fazer analogia aqui com a viagem. Né? Quem não gosta, quem não se sente, né, renovado depois de uma viagem, né? Principalmente um lugar novo que você nunca foi, certo? Mas pergunte assim, né, para si mesmo. Quantas vezes nós ficamos ali sentadinho no sofá, olhando a TV e alguém convidou para alguma coisa, ou teve uma oportunidade de ir a tal lugar, e a gente preferiu, né, ficar ali naquele sofazinho, né, na inércia da TV, e desperdiçou uma oportunidade de algo novo. Né? Seja por alguma razão, né, medo do novo, como a gente falou aqui, seja por outros motivos, certo? Então, o que precisa realmente nós entendermos, né, o que precisamos realmente entender, é que precisamos levar essa existência da melhor forma possível no campo material, sim, mas não descuidar do campo espiritual, do crescimento, do desenvolvimento. Não é? E aí eu tenho que estar atento às oportunidades, certo? E dividir essa energia, esse foco, para esses dois vértices, não é? O vértice horizontal, que é a parte material, né? A nossa vida, a nossa existência física aqui, mas o vértice vertical, certo? Onde eu me entendo como um ser espiritual único, que é bom que se diga, né? Único, certo? E que o meu crescimento, o meu desenvolvimento, só depende de quem? De mim mesmo, certo? Não é do marido, não é da esposa, não é da mãe, não é do pai. É meu, ok? E não adianta a gente dar desculpa depois que, não, mas a minha mãe era assim, meu pai não deixava isso, o marido não deixa, a mulher não deixa. Meu amigo, é seu. Você tem o livre arbítrio, certo? Mesmo que você viva em relação, que você viva em família, né? Que você respeite o seu cônjuge, ok? Mas o projeto de vida tem que ser seu. E você tem que deixar isso claro. Olha, a minha meta, o meu projeto de vida é esse aqui.
Você me apoia? Você vem junto? Você quer fazer parte desse projeto? Não, não quero. Então me apoie, porque eu vou fazer. É simples assim. Porque se os dois ficarem paradinhos no tempo, né? Um porque não quer, o outro porque não tem a coragem de prosseguir, a notícia que a gente pode dizer é o seguinte, meu amigo: na próxima encarnação vocês vão voltar da mesma forma. Vão precisar se juntar e seguir à frente. Então, nós temos que procurar o desenvolvimento, né? E eu não posso violentar o outro se o outro não quer. O outro não quer, é decisão dele. Ele está executando, né? Está praticando seu próprio livre arbítrio. Eu vou usar o meu. E o meu objetivo é esse, né? Ah, vou fazer tal coisa. E a gente procura, obviamente, né, compartilhar com aquela pessoa que está com a gente, para que ela faça parte disso, ou pelo menos apoie, né? Ótimo, maravilha. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Mas isso só vai acontecer a partir do momento em que eu abrir na minha consciência, entender das minhas responsabilidades e os meus deveres. Não só com relação a essa existência corpórea, temporária aqui, né, porque é por pouco tempo, mas principalmente com relação ao ser espiritual que sou, né, com multifárias experiências reencarnatórias, ok? Então, hoje, nós trouxemos esse tema aqui, né, nessa obra aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles e do Divaldo Franco, que a gente vem trabalhando ela já na palestra, trabalhamos lá na Rádio Clube também, certo? Mais à frente, provavelmente na outra live, nós vamos falar aqui de ações libertadoras, né? Porque a gente falou de o despertar da consciência, né? Quando a gente abre a consciência, sai do estado de sono e fica uma pessoa lúcida, desperta, com discernimento para a vida, tá? E vejam, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, ele é referente também, principalmente, à nossa vida no cotidiano, certo? Quando a gente fala de despertar a consciência, de ficar mais lúcido, com maior discernimento, isso vale para tudo, né? Vale para você no seu relacionamento, vale para na sua vida profissional, vale para a sua vida empreendedora, certo? Uma pessoa lúcida, com discernimento, que não vive no mundo da ilusão, das fantasias, ela tende a ser um bom empreendedor, um empreendedor de sucesso, né? Porque a pessoa visualiza oportunidades, corre atrás, bota em prática, tem foco, tem determinação e atinge seus objetivos. Pessoas que vivem no estado de sono, abrem um negócio e não dá certo nunca, cara, né? Não consegue êxito nunca. Por quê? Porque vive no mundo da fantasia, né? É só você andar na cidade, você vai ver lojas, não sei o que, comércio, né? A pessoa lá sentada na frente, conversando com o vizinho do lado, quer dizer, ela está totalmente desfocada do negócio dela, né? Se você tem um negócio, você tem que cuidar, certo? Da sua empresa, do seu produto, né? E não perder tempo em conversa fiada lá com o outro lá, certo? Então, são pessoas, né, falsos empreendedores no estado de sono que não vão ter resultado, ou vão ter resultados medíocres, ali, pífios, né? Então, o foco ele é essencial. A fé, a determinação, mas isso vem a partir do momento que a minha consciência abre, onde o meu discernimento começa a fazer parte da minha rotina, onde a minha lucidez é maior, porque o meu campo de visão se amplia. Muitas vezes a oportunidade está ali na nossa frente, ó. Para quem está com discernimento e lucidez, pega a oportunidade. O outro que está no estado de sono, que vive no mundo da ilusão, da fantasia, né? Passa o dia no celular vendo videozinho, não sei mais o que, a oportunidade está na frente dele ali, ele não enxerga, ele passa batido, ele não sai do lugar, portanto, não atinge seu objetivo. E aí é uma existência pífia, né? Paradinha no tempo, certo? Então aqui, ó, próxima live, provavelmente, ou próxima oportunidade, nós vamos falar de ações libertadoras, tá? Falamos do despertar de consciência, falamos aqui do equilíbrio, né? E a fé, que é importante, né? A gente ter a fé para manter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, para ter paz, para ter tranquilidade, para viver melhor. Essa é o propósito, né? Esse é o propósito aqui do tema dessa noite. Nós queremos viver melhor, mas nós temos que saber como que a gente chega nessas condições de viver melhor, certo? E não simplesmente ficar dependente, né? Lá de uma ação de Deus, de Jesus e tal, né? Eles querem, né? Jesus ama a todos nós. Deus é o nosso Pai, ama a todos nós. Mas como Pai responsável que é, Ele quer o quê? O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento.
por nossas próprias pernas. Eles nos ajudam, mas nós temos que fazer a nossa parte, certo? Então nós temos que sair desse mundo de fantasia, né? E aqui eu vou repetir, sem problema nenhum, esse mundo de fantasia é criado muitas vezes pelas próprias religiões, certo? Porque na maioria das vezes são lideradas por homens falíveis, né? E que querem realmente que as pessoas não abram a consciência, né? E aí fica esses intermediários entre Deus e nós. Não, nós somos livres para nos conectarmos diretamente com Deus, com Jesus, não tem problema, certo? Não precisamos de intermediários. Podemos precisar em algum momento de alguém que nos ajude, sim, mas a responsabilidade será sempre nossa. Nós temos que nos desenvolver, aprender, crescer, nos educar para viver melhor. Bom, chegamos aqui ao final dessa live, tá? Agradeço a todos que puderam acompanhar e aqueles que vierem acompanhar mais à frente, né? Deixo aqui um abraço, um desejo de um excelente final de semana. Essa live vai lá para o canal do YouTube também, a partir de domingo, tá? Onde tem as outras lives anteriores todas no YouTube, tá bom? Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e muita paz.